Salve Deus, os irmãos dos mestres. Quis a vontade de Deus mais uma vez, confiar a nós essa rica e feliz oportunidade. Hoje estamos na nossa 7ª aula. Estamos aí, já passando bastante do meio. Como eu disse no início desse curso, é um curso muito difícil. É um curso que requer muita disciplina dos senhores. Muita disciplina. Vós outros, tenho certeza que está passando por uma transformação. Posso afirmar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que cada um está muito diferente daquele que foi apresentado essa aula há 3 meses e meio. E gradativamente vocês vão colocando em prática aquilo que vão recebendo. Muitos já receberam essas consagrações. Vós outros são consagrados pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessas madrugadas, muitos coniventes com a responsabilidade assumida nesse mundo físico. Quando eu digo compromisso no sentido espiritual, e sutilmente isso vai dando a vocês uma sensibilidade de identificar com os trabalhos. De repente você percebe que você se identifica com o trono, de repente você percebe que você se identifica com os papéis, de repente numa recepção, de repente um trabalho de pequeno pajé, e por aí vai. E quanto mais vocês vão se entregando dentro desse compromisso, quanto mais você se entrega, mais esse compromisso vai fazendo parte de sua vida, da sua jornada. Quanto mais você se entrega, mais você se sente responsável. E quanto mais você se sente responsável, mais você sente a sua consciência te chamando à responsabilidade desse trabalho. E é por encanto, sutilmente vai agasalhando. Isso faz parte de uma contagem espiritual, meus irmãos. É uma contagem. E você começa a fazer parte daquele sistema, daquele trabalho, daquele projeto. E nada lhe falta para o cumprimento da sua missão. Meu Deus, eu tenho um compromisso lá em tal tempo, em tal cidade, em tal horário. Como que eu vou? Não sei. Será que eu vou conseguir? Será que... E de repente consegue. E de repente aparece. De repente se alinha. É assim, meu Pai, meus irmãos. É um compromisso do Pai. Ele nos afirma categoricamente: meu filho, não faltará nada no cumprimento da sua missão. Mas é nada, meus irmãos. Mas para isso é preciso que vocês sejam honestos convosco mesmo. É aquilo que o Pai José Pedro sempre nos alerta. Você tem que ter honestidade de propósito e pureza de coração. Não vai faltar nada, meus irmãos, nada. E aí você vai ficar um pouquinho mais forte ainda quando você cair numa segunda segurança que vosso Pai nos dá. Ninguém tocará no fio de cabelo de um filho meu. E assim as coisas vão acontecendo. A nossa mãe Peregrina desafia numa carta o seguinte: filho, não foi numa carta, foi numa palestra. O Vale, ele cura tudo. Ele cura até um câncer. Ela afirma com todas as letras. Ela cura um câncer.
Mas às vezes, não cura o câncer, mas ela cura a sua alma, cura o seu espírito, cura a sua aflição, a sua agonia. Então cura tudo, meus irmãos. Veja bem, cura pode até não curar o corpo, mas cura a alma, que é o conforto, que é o que seus olhos veem. Cura o espírito, que é o seu eu, a sua verdadeira identidade. Então eu posso afirmar que, diante do que ela falou, cura o necessário, cura o que é preciso ser curado. Tá, mestre, mas por que às vezes não cura um câncer? Porque existe, meus irmãos, o aspecto kármico, a cobrança. Por Deus, meus irmãos, os nossos mentores não podem interferir. Mas aqui tudo é passageiro, nós estamos nesse invólucro desse corpo físico pesado, desse corpo animal, que adoece, que envelhece, que enrijece, que apodrece, mas a sua mente, a sua alma, a sua aflição vai estar bacana. E é isso que é importante, meus irmãos. E é para isso que estamos aqui, para valorizarmos um pouquinho mais a cada trabalho e buscarmos sempre, meus irmãos, cumprir com amor a missão que por Deus está sendo nos confiado. É isso que é importante. Salve Deus. Eu, Jaguar Mercedes, da falando de sublimação do povo de Jabaré, na ordem do ministro Adouro, na regência do Trino Ajara. Eu, Adjunto Agácio, Guataí 108, herdeiro criado da paz do sétimo raio, a adjuração, arcanos ano 2000, mestre HI, máximo, com os poderes de Olorum na minha deste amanhecer. Teu meu Deus, o ministro, o Atalai que me rege, que me guarda no caminho dessa jornada. Acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de mestre tutor universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subiu ao reino de Jurema. Estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Permite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, um cavaleiro especial. Vendo a força decrescente do primeiro cavaleiro da lança peso verde randier, barra reino central, turno do vale, na esperança de alimentar o meu sol interior, e da grandeza que me fez cavaleiro do turno Majouros, batirei nos três reinos da minha natureza com barra zero barra do meu terceiro sétimo. No quinto ciclo iniciático seguirei sempre com barra zero barra em Cristo Jesus. Oh Jesus, essa é a hora precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial. Um dia tomou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido atravessei mares, terras e espaços, em busca da tua compreensão, e pela missão me confiastes. Sou aquele cavaleiro, Jesus, porém traçado no que quer. Eu quero a ti, Jesus querido, com os poderes de meu Pai Celestial que sai do céu. Ouvidas com destinos iguais, são laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor e nova era. A felicidade dos povos e a cura desobsessiva é o que vivemos. Sou um cavaleiro especial, sou um jaguar, trabalhando em busca das minhas heranças transcendentais, que fortalecem meu sol interior, fazendo-me este poder crescente iniciático da cura do plexo físico. E em teu santo nome eu batirei sempre, com barra zero barra, em Cristo Jesus, e me fé. Salve Deus. Ó Senhor, Até
Salve Deus. Vamos ver mais uma vez o que nossa mãe tem para nos alertar, sempre nessa linha de conduta doutrinária, sempre buscando nos alertar sobre a importância filho, mesmo que você trabalhe desatinadamente, se não tiver o regulamento de quem lhe rege, de nada valerá. Porque os nossos plexos se compõem e decompõem de células vitais, que se compõem e decompõem na individualidade de sua conduta doutrinária. Trabalhar desatinadamente, trabalhar loucamente, trabalhar sem saber o que lhe rege, trabalhar sem um propósito. Aqui nada se perde, começa por aí. Nada se perde. Tudo que você faz, meus irmãos, tudo que se compõe e decompõe de células, que são as nossas energias, que são justamente a manipulação de um poder que vem do céu, quando está, meus irmãos, alicerçado, amparado por um mestre, por uma ninfa, que tenha conduta doutrinária, nada se perde. Veja bem, não adianta trabalhar desaceradamente se você não sabe o que está fazendo, como está fazendo. E é assim que essa doutrina funciona. É assim que essa doutrina nos enxerga. É assim que nós temos que nos conduzir. Por quê? Essa doutrina, meus irmãos, ela é uma ciência. E quando se fala em ciência, você percebe que o alicerce da ciência é dentro de uma técnica. Técnica de manipulação. É uma ciência etérica, uma ciência assistida por um poder espiritual sagrado, uma ciência assistida por um poder espiritual e sagrado. É uma doutrina que é assistida por uma cabala. A cabala não se permite nada negativo. São aspectos secretos de valores espirituais. Remete-nos ao Altíssimo, ao Supremo. Então somos assistidos por uma cabala. Estamos aqui dentro de um poder, uma ciência. Então estamos tendo aqui um poder iniciático que nos é facultado por uma corrente mestra. Nos é acessível devido à sua iniciação Dharma Shinto. Nos é acessível devido à sua elevação. E somente na condição de centurião é que você consegue manipular esse poder que vem do astral superior, essa ciência iniciática e cabalística. Então não estamos falando aqui de uma religião, de aspectos filosóficos e culturais, no sentido de que basta sua boa intenção. Não, de jeito nenhum. Se você imaginar que trabalhar espiritual é trabalhar tão somente com boa intenção, você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai se curar e nem curar ninguém, absolutamente ninguém. Veja bem, não é uma religião, é uma ciência. Porque a religião busca, através da fé,
da sintetização da fé. Eu vou passar se Deus quiser, eu vou alcançar se Deus quiser, eu vou vencer se Deus quiser. Isso é válido? Demais. O aspecto religioso, isso não é tão somente válido, como é fundamental. É a fé. Aí já é uma ciência quântica, né? Eu estou motivado, eu estou iluminado, eu estou comungando com o Espírito que estou buscando coisas positivas. Isso é religião, magnífico, maravilhoso. Só que o aspecto científico, iniciático e cabalístico começa após essa fé. Começa após essa sintetização de atribuir ao Deus Pai Todo-Poderoso a responsabilidade sobre os seus atos, a responsabilidade sobre a sua vida. E quando você começa a adentrar nessa doutrina, você passa a perceber que aqui é um sistema, é uma ciência. Se você faz uma mesa evangélica, você consegue equilibrar a sua mente, o seu corpo, o seu plexo. Se você está desorientado, você chega no castelo daquele, pega o sal ele vai desimpregnar. Você pega o perfume, ele vai ativar os seus chakras, o seu plexo. Cientificamente. Você quer dispor de um poder, você vai e faz uma preparação. Desde que exige um respeito de um horário, 10 horas, 3 comandantes abriu, se puxou a corrente mestra, aí sim, estamos sendo assistidos por um cavalo. Aí você faz a preparação e tem aquele poder ao seu dispor. E para você ter esse poder ao seu dispor, observe que o aspecto da religião é importante? É, mas não é de suma importância. Porque se você chega e faz a preparação, se você vai doutrinar um espírito, se você vai incorporar um espírito, o fator iniciático, cabalístico vai prevalecer. E aí que está o perigo, porque estamos utilizando o nosso fator mediúnico, a nossa condição mediúnica, o nosso fator biológico físico, que é a nossa mediunidade, em prol de terceiros. E aí que entra o aspecto da religião. Aí você tem que ter amor, aí você tem que ter fé, aí você tem que acreditar. Observa que é a soma de uma ciência e de uma fé, mas não uma fé cega, uma fé real. Observa que eu comecei a aula falando bem. Nossa mãe afirmou que aqui cura o câncer, e tem hora que não cura o câncer. E você, como jaguar, você tem que entender o porquê disso. Você tem que entender que existe por trás daquele câncer um aspecto kármico que tem que ser cobrado centil por centil. Não pode haver interferência espiritual naquele sentido. Não pode haver uma interrupção. Ele tem que pagar tudo. Salve Deus. Então, meus irmãos, essa que o jaguar tem que estar sempre com o pé no chão. Com o pé no chão. Muito de nós atribuem os nossos insucessos ao aspecto do cobrador. Eu estou assim porque meu cobrador não me deixa em paz. Eu estou bebendo cachaça porque meu cobrador não me perturba. Eu vou trair minha mulher, vou trair meu marido, eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou trapacear. Começa a atribuir o seu mau comportamento a uma entidade espiritual. E aqui não, meus irmãos. Aqui não tem como você enganar ninguém. Não tem jeito, meus irmãos. Você pode enganar até você mesmo, que a gente engana, né? Você mente para você. Mas quando você respira, você fala, não é bem assim. Então, meus irmãos, temos que ter a consciência de que trabalhar desatinadamente, sem saber o que lhe resta, não adianta. Não adianta eu vir aqui fazer 10 meses evangélica, fazendo a doutrina, doutrinando sem um pingo de amor. Não adianta eu comprar na mesa 10, 15 vezes sem um pingo de amor. Não adianta eu fazer cera segunda a sexta sem amor. Porque aí vem um aspecto científico iniciático. Você é um poder. Você é como um belo carro funcionando. Mas você tem que colocar um incremento que é o amor.
Tem que colocar um incremento, que é o amor. A dedicação, saber o que está fazendo. Eu vejo muitos mestres vai fazer uma elevação de espada. Bota lá, entrega nesse instante. A mãozinha é bem aqui, né? Meus irmãos, salve Deus. Vocês estão me alcançando? Batalha é como, meus irmãos? Vai pelo Cimirombo aqui comigo, está aqui. Ó, o Cimirombo do Grande Oriente, do mundo encantado, dos Himalaias. Está pensando, com todo respeito, na morte da bezerra. Entendeu? Ele vai fazer 1000 Cimiromba, ele vai fazer 1000 meses, vai receber o quê? Nada. Jaguar é nada mesmo. Vocês têm que saber, meus irmãos, realmente se conduzir. Tem que saber se conduzir dentro de um trabalho iniciático, dentro de um trabalho cabalístico, dentro de um trabalho que, para sua segurança, nos é ensinado um estilo iniciático. Preparação só tem um jeito. Doutrina tem um modelo, mas a chave é única. A elevação é única. A limpeza é única. A incorporação é única. Não tem meio termo. É uma ciência. Então você tem que começar a entender isso, meus irmãos. Tem que saber o que lhe rege. Tem que saber o que você precisa. E você vai começar a querer evoluir quando eu falo isso, todo canto que eu vou. Quando você parar de pedir por você. O dia que você conseguir entrar aqui dentro, meu irmão, e pedir pelo próximo. Qual o próximo? Não importa o próximo. O próximo. Aí você sai lá fora e você fala, o mestre H tinha razão. Hoje eu dei mais um passo na minha evolução. Eu esqueci dos meus boletos amanhã. Eu esqueci que eu estou sendo mal amado. Eu esqueci que eu estou sendo injuriado, injustiçado. Você pede pelo irmão. E não importa a dor, a sua dor. Não importa o que você esteja passando. Peça pelo próximo. É o único sinal que você tem de evolução nessa hora. Minha sagrada, eu não posso pedir por mim? Pode. Eu vou ser atendido? Vai. Dentro da sua conquista, mas vai. O pastor Branco me ouvir? Vai. Você vai estar evoluindo? Aí eu não sei. Aí eu não sei mesmo. Só se evolui quando a dor do próximo for maior que a sua. Só se evolui quando você passa a se colocar no lugar de auxílio, no lugar de ajudar. Enquanto você está no lugar de vítima, de coitadinho, de menosprezado, eu perdi fulano, eu perdi ciclano, eu não estou assim porque minha mãe foi embora, eu não estou assim porque meu pai me ensinou. Meu irmão, salve Deus, não há evolução. Não há evolução. Seja honesto, meus irmãos. Honestidade de propósito. Aqui, meus irmãos, você vai levar só suas conquistas espirituais, mais nada. Então trabalhe, meus irmãos, sabendo quem lhe rege. Vai fazer um retiro? Faça honestamente. Eu já falei para vocês, eu falei ano passado que eu fui retiro, foi? Alguém lembra? Foi ano passado? Foi ou não? Sim. Meus irmãos, se vocês tivessem noção, tem que o retiro faz na vida de vocês. Eu estou para falar que ninguém ia trabalhar mais físico, não, só o retiro. Eu vejo todo mundo morrendo de sede e não tem coragem. Vem para o retiro, aí na vida não melhora. Por quê? Vem para o retiro, as coisas não acontecem. Por quê? Honestidade, propósito e pureza de pensamento. Anotem: honestidade de propósito e pureza de pensamento. Sejam honestos, meus irmãos, com vocês mesmos. Procure acertar, meus irmãos. Procure a cada dia que passa melhorar um pouquinho mais, ser um pouquinho menos humano. Menos humano, mestre H.I.? Sim. Menos humano. Por quê, meus irmãos? Porque temos que começar a pensar após essa vida. Temos que começar a pensar
na morte, senta no canto e reavalia o que você está fazendo na sua vida. Você vai saber onde você está errando, meus irmãos. Procure chegar à noite, fazer uma oração, agradecer a Deus pelo dia. E procure, meus irmãos, analisar onde você errou, onde você deixou de fazer, quem você deixou de perdoar, quem você deixou de ajudar. E trabalhe, meus irmãos, incessantemente. É a única forma que nós temos de nos blindarmos. É a única forma que tem de nos evoluirmos. Mas trabalhe sabendo o que está fazendo, sabendo o porquê está trabalhando e como está trabalhando. Senão, meus irmãos, não adianta. Aqui, meus irmãos, passar pelo amanhecer sem conhecer suas leis não se cura. Não tem jeito. Ah, mestre, tadinho, é tão velhinho. Você acha que alguém aqui é novinho? Ah, tá tão cansado, tadinho. Já trabalhou tanto no vale. O que é trabalhar tanto no vale? Então, meus irmãos, pé na estrada, meus irmãos. Dedicação, esforço, não perca a oportunidade. Mesa evangélica, uma atrás da outra. Nós vamos fazer mesa evangélica 10 horas, o mestre está na primeira mesa, falando, agora vamos tomar um azinho. Aí todo mundo fora. Eu fico pensando, quanto tempo que demora o trabalho do primeiro intercâmbio? Quanto tempo que é? Das 10 a que hora? Hã? 10 meio-dia? É 2 horas, né? Aí gasta ali uns 15 minutos para fazer a preparação, uns 20 minutos, né? Gasta mais uns 15 aqui, então sobra para a mesa 1h20. É muito custoso fazer 3 meses. Tem que tomar um arzinho na fora, tem que respirar, e sua vida está daquele jeito. Meu irmão, é ali que você resolve sua vida. É ali, ó. Como diz o nordestino, o baiano, né? Bi, ó. Então, meus irmãos, quando toca essa sirene aí, meus irmãos, perna para quem te quer. Terminou a mesa, vai para o canto esperar, toma uma água ali e volta. Vamos fazer outra e outra. Tem uma fila aqui, meus irmãos, que vai daqui, lá em Belém, de espírito passando essa mesa. E você está tendo o luxo de tomar um azinho, né? Salve Deus. Eu não quero tornar vocês fanáticos, meus irmãos. Eu só quero que vocês não percam tempo. Não percam as oportunidades. Tudo dentro do limite. Está cansado? Tudo bem. Mas realmente cansado. Está indisposto? Tudo bem. Mas realmente indisposto. Está com preguiça? Aí, meus irmãos, já é problema seu. Aí, se é preguiça, é uma outra contagem. Salve Deus. Força. Toda força é bruta e precisa ser filtrada, é isso? Toda força que temos, meus irmãos, ela vem bruta. Ela precisa ser força. Nós temos uma força que vem de Deus. Nós temos uma força que vem do astral. Essa força, quando eu falo força brutal, ela precisa ser canalizada. Essa força precisa ser direcionada. E essa força, ela só é possível ser manipulada na lei do auxílio se ela for filtrada, canalizada. E aí entra aquele movimento que eu vim falando para vocês da aula passada, aquele movimento universal da aspiração, da respiração. Essa força, para ser canalizada, ela precisa ser projetada pelo movimento centrípeto, ela precisa ser filtrada, ela precisa ser condensada, manipulada aqui no seu centro coronário, junto ao seu heptolítrio, distribuída, meus irmãos, através desses pontos, desses chakras, recebendo e projetando, ativada pelo seu plexo, e ser transformada numa força, num fluido magnético, numa força especialista. Então ela vem bruta, ela precisa ser filtrada, ela precisa ser canalizada. Então esse movimento universal chamado orbe, movimento de receber a força, movimento de passar por esse bastão, movimento que quanto mais estiver equilibrado o seu interceptível,
seu chakra da vida, o seu chakra da morte, essa balança sustentada, aí você consegue. É assim que os nossos trabalhos funcionam. A força vem do outro, e aí ela precisa ser filtrada, canalizada, manipulada e emitida pela força centrífuga. Essa força centrífuga é uma força giradora, não é gera, ela gira em toda direção. Eu estou falando aqui, eu estou recebendo uma força, essa força está sendo filtrada, está sendo condensada, está sendo manipulada pelo meu centro coronário, pelo meu centro vitral, pelos 3 reinos da nossa natureza, esfera sobre esfera, dentro da minha força transcendental, da minha ligação com o ser eterno, através do meu hectolítrio, do meu charme, através de uma força eu vou emitir. Então a força ela é brutal. Força esparsa. A força esparsa, meus irmãos, são forças oriundas de magneto pesado, geralmente provenientes de irmãos sofredores, resultantes de vibrações negativas, de pensamentos negativos, que vão se somando até formar uma corrente negativa. Então, força esparsa é o resultado de uma vibração negativa, é o resultado de um pensamento negativo, é o resultado formado por um magneto pesado, gerado por ódio, por inveja, por ciúme, por desespero, por dor, por angústia, por sofrimento. Todos esses sentimentos eles geram um magneto pesado, um magneto sujo. E esse magneto, da mesma forma, ele gera, essa força fica esparsa em blocos. Aqui, para todo canto. Todo canto tem força esparsa aqui. Trazida pelos irmãos sofredores, trazida para as energias negativas, pelo seu magneto pesado, pelo magneto, tudo isso, essa crosta pesada fica no tempo. E o que eu faço para mim não me contaminar com ela? O quê? Lembra da mensagem de janeiro? Basta ter uma base de uma conduta, respeito, moral, honestidade de propósito, pureza de pensamento. Eu estudei isso. Quando eu respeito você, quando eu não ofendo você, quando eu respeito uma lei, quando eu respeito a orientação, eu estou seguro. As leis são para te proteger, tá? Mas além disso, eu preciso também de estilos magnéticos, de estilos iniciáticos. Eu preciso. O que eu faço quando entro no templo? Para quê? Para receber as energias da corrente. E automaticamente não recebeu o impacto do quê? Da corrente esparsa. Quando eu saio, eu faço o quê? Fecho. Quando eu abro o plexo novo, né? Eu abro o novo plexo, abro na entrada, abro na saída. Eu toco no meu plexo. Automaticamente para quê? Para que essa corrente esparsa que está aqui envolvida no tempo não saia comigo, que fique por aqui mesmo. Aquela vai ser manipulada. A cada mês que entra aqui, meus irmãos, é tão magnífico isso. Se vocês pudessem imaginar, talvez a cabeça de vocês não alcance ainda. O trabalho, quando está aberto, meus irmãos, aqui nós ficamos com uma. Eu vou falar, acho que a 10ª aula, vou explicar com clareza para vocês sobre a corrente mestra. Mas é como se fosse um dorsal, é como se fosse um grande dorsal de luz aqui, ó. Todo mundo está aqui dentro, independente de estar dentro de um trabalho, vai dependendo a sua sintonia, está emitindo e engrossando por magneto. E é curioso que até o negativo, porque o negativo é transformado, aqui tudo se transforma, né? Então quando você entra e sai, para você não ser envolvido com a corrente esparsa. A corrente esparsa, meus irmãos, você pega ela como? Com brincadeira. Está na mesa evangélica ali, rodando, começa a brincar, pulando, você viu e tal. Você começa a brincar, começa a distrair, sai da sintonia, perturba alguém, chama a atenção, chama a vibração. Por quê? Força esparsa vem de vibração negativa, vem de corrente negativa, vem de pensamento negativo, vem de frustração, de dor, essa energia. E detalhe, quando ela pega você, às vezes nunca mais sai. Sério? Por isso, meus irmãos, que eu falo para vocês, se for minha, por qual trabalho? Qual trabalho, meus irmãos? Mesa, uma atrás da outra. Não tem corrente esparsa que suporta uma mesa bem feita, meus irmãos.
Tem gente que pega uma corrente esparsa aqui e vai embora e nunca mais volta. Sai daqui passando mal, agoniado, julgando o comportamento de alguém, né? Achando erro, achando falhas, se sentindo injustiçado. Não pode, me ofenderam. Eu ia no trono, o cara olhou para mim com uma cara feia. Ele acha que eu sou o que, afinal? Salve Deus. Às vezes não cai nem de você. O seu próprio cobrador projetou uma energia sobre aquela criatura e você se vitimizou e vai embora com raiva, chateado, porque alguém te pegou. Oh, meu irmão, salve Deus. Sejam mais leve, meus irmãos. Mais leve. Chega aqui, meus irmãos, vai trabalhar espiritual. Se alguém quiser plantar bananeira, o problema é de quem? É de quem? É dele, meu irmão. O que você quer assumir esse peso para você? Se alguém te tratou mal, com certeza o problema é seu ou dele? É dele, meu irmão. Se alguém te ofendeu, o problema é de quem? É seu ou dele? O problema está com ele, não está com você não. E aqui, dentro do vale, lá fora também. Você tem que procurar, meus irmãos, amansar mais no coração de vocês. Procurar parar de sentir vítima. Aqui não tem vítima não, meus irmãos. Vocês são mestres, consagrados, iniciados, preparados, iniciados. Você levanta a mão aí e fala: ó Jesus, ó Pasta Branca, eu Jaguar, eu Ninfa. Você fala com Deus, sem desrespeitar ninguém. Longe de desrespeitar alguém, Pai João. Mas, meus irmãos, com todo respeito, por mais iluminado que seja um padre, quando ele fala ó Jesus, acontece o quê? Jesus vem até ele. Com certeza, é um sacerdócio de Deus. E quando você fala ó Jesus, você faz o quê? Ele te ouve lá em cima. Faz diferença. Então, e aí ainda acha que você é vítima? É coitadinho? Está sendo injustiçado? Não, meus irmãos, jamais, jamais. Vocês estão longe de imaginar quem vocês já foram, quem você é. Vocês não conhecem o poder que vocês têm na mão. Não conhecem. Talvez se te conhecesse um pouquinho, não julgaria tanto. Talvez se conhecesse um pouquinho, não sofriam tanto. O sofrimento, meus irmãos, é falta de compreensão. Por que você vê uma pessoa passando por uma situação bárbara, uma atrocidade horrível, a pessoa está sorrindo, está alegre, você fala: poxa, você é insensível? Não, é evoluído. Alguns, né? Mas é por aí. Salve Deus. Força absoluta sempre é esparsa. Nós é que a condensamos. Força absoluta, meus irmãos, o próprio mundo fala. Absoluto é o que? Único. Se absoluto é a força que vem de onde? De quem? Falam. De Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima. Força absoluta que vem de Deus. Não tem intermediário. Direta, né? Aí ele fala, continua aqui, né? Ela sempre é esparsa. Esparsa não quer dizer força negativa, força esparsa. Quando eu falo esparsa aqui, eu estou falando que é uma força que ela vem esparramada, vem solta, vem para quem ela quer. É a força absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso, tá bem? Então não está esparsa porque está aí, pronta, ao seu dispor. Nós temos uma força bruta. Essa força bruta, muitas das vezes, a força brutal, ela não pode ser oriunda tão somente Deus Pai Todo-Poderoso, porque uma força brutal, ela pode ser transformada numa força esparsa. Agora a força absoluta não se transforma em força esparsa. Está muito com a cabeça aí ou não? Vamos voltar? Vamos lá. O que é? Uma força brutal é uma força que vem. Ela tem que ser o quê? Filtrada, manipulada, canalizada, para que você possa transformar essa força em um fluido, para que você possa emitir essa força sendo manipulada no seu plexo. Força brutal, não é isso? Tem que ser canalizada. Essa força, se ela não for canalizada, ela pode se transformar numa força esparsa. Por quê? Simples assim. Zé, vamos fazer uma bata amanhã? Aí você fala assim: nossa, Gai, vamos. Aí eu, Marcelo, a bata amanhã, entendeu? Chamamos aqui, amanhã 10 horas, viu? 10 horas, uma batalha, né? Aí, o que acontece naquele momento? Existe uma força
brutal que se formou em nosso propósito, uma força brutal. Aí quando amanhã é 10 horas eu não venho, o Marcelo não vem, o Zé não vem. E aí? Essa força passa a ser o quê? Esparsa. Agora a força, quando eu falo força absoluta, meus irmãos, ela só vem quando ela é invocada. Ó Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Aí era força o quê? Absoluta, porque vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Entendeu a diferença da brutal para absoluta para esparsa? Glória a Deus. Força iniciática é a força condensada e já manipulada que traduz a cura desobsessiva. Se ela é iniciática, ela só pode ser manipulada por quem? Por iniciático. Se ela é iniciática, ela só pode ser manipulada por quem possui uma iniciação da harmonia. E vou mais. Entendeu? Somente quem tem um complexo iniciático pode manipular uma força iniciática e transformar essa força iniciática numa força que vai ser especializada, especialíssima, capaz de desmontar o sofredor, tirar a desimpregnação, queimar a impregnação. Ela passa a ser uma energia que traduz unicamente o propósito do nosso trabalho, que é a cura desobsessiva. A cura desobsessiva só é capaz se nós tivermos uma força brutal e uma força absoluta, manipulada, condensada e emitida, tanto no médio de incorporação, que a recebe, como no mestre de doutrinação, que é a doutrina. Então tudo isso vem de força. Por isso que nós temos uma força iniciática, somente como iniciático, que pode dispor de uma força capaz de manipular essa energia. Se uma pessoa comum chegar aqui e fazer uma preparação, acontece o quê? Ele não tem plexo iniciático, ele não vai receber. Ele faz uma batalha, ele não abre o canal atrás dele. Ele faz uma missão, ele não tem a chave, ele não tem a consagração. Somente quem possui. E a força iniciática, meus irmãos, ela fica muito a seu dispor. Mas você alcança a plenitude dela somente quando você é centurião, que é você passa a ter acesso ao seu valedar, através da sua missão. Você alcança as legiões de Deus Pai Todo-Poderoso, as legiões dos Himalaias, é alcançá-la através da sua missão. É a chave. Seria a chave para abrir o céu, é através da sua missão. Como o mestre manipula a sua força? Assim agora. Como você manipula a sua força? Através da mediunidade, mas principalmente buscando, através da sua alma, do seu pensamento. Por quê? Você, meus irmãos, você com o tempo vai ficando um pouco mais sensível, mesmo não querendo, você é sensível, você percebe uma energia mais pesada, um ambiente menos estável, um ambiente não muito agradável, né? E o que você faz para você manipular aquela força? Como se manipula ela? Conduzindo o seu pensamento aonde? Numa mesa evangélica, no trono, no Paixeta Branca, na estrela. Olha a força do pensamento. Você manipula a sua força com o seu pensamento. E tem chaves extraordinárias em cima disso. Quando você estiver mais desarmonizado, você fala assim: salve Deus, graças a Deus. Ou graças a Deus tem um condão de interromper uma corrente negativa, de manipular uma força. Procure fazer isso para vocês verem. Está xingando, fala assim: salve Deus, graças a Deus. Principalmente graças a Deus, que é uma chave de edificação do caboclo, que busca a força das matas, as forças verdes, as forças que são oriundas do plana. Entendeu? São formas de manipular a força, para você não envolver. Porque se você se envolver na energia pesada, você vai ficar, não tem, o mentor não vai lá, tadinho do mestre HI, negativo, fica lá, meu irmão, você é consciente. Entendeu? É consciente. Hoje eu vou falar sobre força cruzada e vai dar até aprofundar um pouquinho mais nisso, para você ver como os mentores estão só razão.
Não tem dó. Não, meus irmãos, até numa incorporação, que eu vou falar daqui a pouco, vocês vão perceber. Se você cair no quadro, você fica sozinho. Ninguém está disposto. Você entrou, você sai. Agora, se você buscar, salve Deus, observa que alguém já leu aquele livro O Ditinho? Ditinho, já viu? Alguém já leu? Já ou não? Aquele livro de Ditinho tem uma passagem de lá que está no meio de uma caverna. Naquele momento ele lembrou de Deus, falou Jesus, falou Deus, falou Pai de Juca, falou alguma coisa. Uma fatícula de luz é capaz de desmontar todo o ambiente. Imagina você desequilibrado e falar assim: graças a Deus, salve Deus. E eu tenho uma técnica comigo. Quando eu estou chateado com alguém, magoado com alguém, faz tempo que eu não tenho isso, mas antigamente não tinha, né? Aí o que eu faço? Faço Pai Nosso, um atrás do outro. Resolve. Estou com raiva do Marcelo, estou tentando atacar do Marcelo. Eu falo: rapaz, eu não gosto do Marcelo, não. Pai Nosso está na segunda parte, não. Eu não gosto dele. Pai Nosso está na segunda parte, santificado, eu não gosto dele, não. Aí vou, daqui a pouco eu faço um Pai Nosso, daqui a pouco eu faço 2 Pai Nossos para ele, daqui a pouco eu estou fazendo 10 Pai Nossos, daqui a pouco eu nem sei por que eu estava com raiva dele. São técnicas, meus irmãos, são preces. Vamos fazendo. Procure fazer preces, meus irmãos. O saudoso Chico Xavier fala o seguinte: uma prece de uma mãe arrebenta as portas do céu. É isso a frase que é? Uma prece arrebenta as portas do céu. É atendido, meus irmãos. Faça uso desse mecanismo. Acorde, prece. Vai dormir, prece. Vai almoçar. E é engraçado, é curioso que os evangelhos fazem isso com tanta precisão, né? Então passa na sua frente nesse quesito, não tá? Vai almoçar, agradecer a Deus, agradecer pelo alimento, né? E nós não precisamos disso, né? Será? Salve Deus. Força das matas. A força das matas, meus irmãos, é a força do mundo verde, meus irmãos. Ou seja, são as energias dos aromas das matas, dos rios, das cachoeiras. É a força da natureza. É a força manipulada pelos caboclos, pelos cavaleiros de Oxós. A força das matas estão oriundas a natureza, a água, a cachoeira, a relva, o verde. Força do mundo verde. Força das matas. Quem manipula? Quem? Graças a Deus, quem? Os caboclos. E essa energia é tão magnífica, por quê? Você observa que as madrugadas, vai ser com vocês, que os espíritos eles vão para o departamento, nesse departamento do canal vermelho, e começa a emitir um sopro da vida, chamado as madrugadas plana. E esse plano alcança quem? Todo mundo, bonitinho, tudo que é vida. Tanto faz humana, tanto faz animal, tanto faz vegetal, alcançado por essa força. E esse plano, essas forças oriundas desse poder divino, desse sopro divino, ele alcança as matas e fica impregnado nas águas, no verde, nas pedreiras, nas cachoeiras, na água, né? Então essa é a força dos mundos verdes. Saudoso. O plano é ao amanhecer, os primeiros raiados do sol. É por isso que eu falo, quando você tiver alguma dificuldade na sua vida, meus irmãos, espero que não vai ter depois desse curso, ninguém vai ter dificuldade, tudo vai ser assim, chá pequeno para vocês. Quando vocês não se sentirem muito equilibrados, acordem antes do sol nascer, meus irmãos. Vai lá fora, faz uma prece, recebe o plana com todo o seu potencial. Faça, nós temos aquela prece cigana dos cachimoche, nós temos o Pai Nosso. Se não souber, faz um Pai Nosso. Meu irmão, você vai perceber que a sua vida vai melhorar um pouquinho, entendeu? As madrugadas é o melhor horário de você receber o plano. Se eu estiver dormindo, recebo? Recebe, com certeza, recebe. Mas você lá fora fazendo uma prece, meus irmãos, sem sombra de dúvida, você recebe ela em total potencial para o seu propósito. Recebe ela na íntegra, recebe ela na fonte. Salve Deus. E tem muita gente esperta aí, tem umas velhinhas espertas que só. Minha mãe mesmo, toda madrugada, quando pensa que não, está lá fora, fazendo oração, fazendo Pai Nosso, fazendo não sei o que, né? E a velhinha está em pé. Salve Deus.
Força cruzada, caboclos e pretos velhos. O que é, meus irmãos, uma força cruzada? Ela ocorre, meus irmãos, nos tronos, quando necessita cruzar a força das matas, eu acabei de falar, com a força dos nagôs. Em que sentido? Às vezes vai passar um paciente aqui nos tronos, e esse paciente, ele precisa de uma força das matas, precisa de um aroma das matas, de uma força da água, ele precisa de uma libertação. E às vezes a energia dos nagôs não é o suficiente, às vezes. E aí o caboclo vem e cruza a força do preto velho com a força do caboclo, a força do preto velho, a força do nagô, dos poderes do Enoque, dos poderes das aruandas, dos poderes das angolas, toda essa força desse povo celestial com a força da natureza. Então é um cruzamento de força. E aí o caboclo incorpora, faz aquela manipulação e por Deus se é estabelecido aquele tanto para o aparelho como para o paciente, né? Principalmente para o aparelho, gente, para o aparato, principalmente para o aparato, salve Deus. E tem a força cruzada também, que ela vem de um vício, aí já não é nessa linha, né? Isso acontece muito no começo do desenvolvimento dos mestres aparatos. Ele, quando está começando a desenvolver, aí ele vai incorporar o preto velho, embaixo do peito, igual o caboclo, né? E por aí vai. Aí é vício, né? Não é cruzamento. Aí é cruzamento do desenvolvimento. Aí basta o instrutor ir orientando, aqui é o caboclo, o preto velho embaixo do peito, é o caboclo que bate, e vai alinhando isso, né, meus irmãos? Só isso. Força cruzada dos Exus. Meus irmãos, tem alguns rituais de magia negra, alguns rituais que utilizam magneto pesado em prol de valores não na linha crítica. Eles fazem o chamado cruzamento de Exus, cruzam 7 forças dos Exus. Então, meus irmãos, é uma energia, são 7 linhas pesadas, sabe? Trata de uma força negativa pesadíssima, pesadíssima. Não é o nosso caso aqui, é só para vocês terem uma noção que existe esse cruzamento de força dos Exus. Salve Deus. Força nativa. O que é a força nativa, meus irmãos? A força nativa é aquela, meus irmãos, que ela é, o próprio nome fala nativo. Nativo é do paciente. Nativo é daquele que não tem um plexo iniciático. Quando o paciente chega aqui, passa no trono, que força que ele tem? Que força? Nativo. E é por isso que não podemos julgar, meus irmãos. Você observa esse pessoal que trabalha com candomblé, com banda da linha negra, que são escravos dos Exus, tá? Ali eles fazem as oferendas em sangue, eles matam animais. Por quê? Porque eles não têm força, eles não têm resistência, eles não têm força iniciática. Então precisa desses engordos, desses acordos de cortar o animal, de sangrar o animal, usar aquela energia, aquela força do animal. Por isso podemos julgar, meus irmãos. Nós aqui temos toda uma assistência espiritual, temos forças, fontes geradoras de energias, né? Então a força nativa é a força do paciente, a força de quem não tem o plexo iniciado, tá bem? Salve Deus. Anodai e Anodai. O que é Anodai, meus irmãos? Anodai, meus irmãos, com Y, Anodai, né? É a força do sol, é a força do dia, do ouro, é a vida, é o positivo, é relacionado ao chakra da vida. Então nós temos Anodai, ouro, vida, positivo, sol, relacionado ao chakra da vida. Anodai com I. Aí, meus irmãos, é a força da noite, é a força da morte, é a força da prata, é o negativo, está relacionado ao chakra da morte. Então, Anodai, com Y é vida, Anodai, com I,
é morte. Anodair com Y é sol, é ouro, é positivo. Anodair é noite, é morte, é negativo, relacionado ao chakra da morte. E aí nós temos, por fim, meus irmãos, nós temos o chamado Anodair, que é justamente a união da força positiva com a força negativa, é o equilíbrio. Porque quando eu falo negativo, eu não estou falando de maldade, estou falando de polaridade. Mesmo porque a morte não é você associar a vida é bom, a morte é ruim, não. Cada um tem o seu valor de cunho espiritual. Então, meus irmãos, quando eu falo Anodaê, são as festas dos deuses. É justamente o equilíbrio do seu interceptivo entre o chakra da vida e o chakra da morte. Ou seja, é o seu som interior. Negativo é vida, positivo é vida, negativo é morte. Salve Deus. Tanuaí. O que é, meus irmãos? Tanuaí, meus irmãos, o vento ele não sopra sem que haja um propósito. Esse vento vocês estão sentindo aqui. Então, Tanuaí é o vento que traz uma harmonia. É o vento que é trazido pelas amacês. É o vento que é trazido pelo